Pessoal, continuando aí com as atividades do projeto passo a passo, né, cujo objetivo principal é ajudar nos estudos dos conteúdos matemáticos básicos, né, que são necessários para a nossa disciplina, que no caso é o cálculo 1, que é a função de uma variável. Né? Quando a gente fala função de uma variável, a gente tem que sempre lembrar que é uma relação que existe entre as variáveis descritas, né, nesse caso aqui, por exemplo, f de x representa y, e y é igual a 3x mais 2. Ou seja, o y depende de uma variável apenas, que é o x. Mas a questão é que antes dessa informação, a gente tem essa informação. E nessa informação diz que essa função é um trabalho entre conjuntos. Esse R e esse R representam conjuntos numéricos. Nesse caso, conjunto dos números reais. Então, o contexto onde se desenvolve a nossa disciplina é o contexto dos números reais, né? Então, vamos entender um pouco mais sobre os números reais aí. Primeiro, quem são os números naturais? Então, o conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3 e assim por diante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números inteiros, né? Aqui eu estou usando o N para representar os naturais, o Z para representar os inteiros. O conjunto dos números inteiros ele corresponde ao conjunto dos números naturais, ou seja, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Além dos números naturais, nos números inteiros a gente tem também o zero e todos os números naturais com negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros são os números naturais, 1, 2, 3, 4, o zero e os negativos inteiros, aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí vai. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Tá. Conjunto dos números racionais. Quem são os números racionais? Os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração, onde o denominador ele tem que ser diferente de zero, ele não pode ser igual a zero, e esses números aqui, o m e o n, pertencem ao grupo dos números inteiros, ao conjunto dos números inteiros. Então, são frações onde esse número e esse número são números inteiros, onde esse de baixo não pode ser o zero. Então, o que isso quer dizer? O conjunto dos números racionais ele envolve todos os números inteiros. Então, todo número inteiro ele pode ser escrito na forma de uma fração. E, além disso, existem outros. Eu vou colocar alguns exemplos, mas são infinitos exemplos aí, né? 1 sobre 2 é um número racional, né? 3 sobre 4 é um número racional. 7 sobre 5 é um número racional. E assim por diante. Então, o conjunto dos números racionais são aqueles números que a gente consegue escrevê-los na forma de fração. O número inteiro, qualquer um desses aqui pode ser escrito na forma de fração. O 3 é o 3 sobre 1. O menos 4 é o menos 4 sobre 1. Além disso, a gente tem alguns outros. Além dos números racionais, a gente tem os números irracionais, que aqui eu vou colocá-lo como o Q com a linha em cima. Tem outras representações, mas isso aqui é só simbologia, né? Os números irracionais são aqueles números que eu não consigo escrever na forma de fração. Então, eu vou colocar alguns exemplos. No caso aqui, raiz de 2. O raiz de 2, se você calcular, vai dar 1,41, vai dar uma dízima aqui. E essa dízima eu não consigo representá-la na forma de uma fração. Por isso, raiz de 2 é um número irracional. O π, que a gente usa muito aí, sobretudo na hora de trabalhar com a trigonometria, é o 3,1415, então a gente tem uma dízima aqui também, né? E a gente não consegue representá-lo na forma de fração, por isso ele é um número irracional. O e, que é o número de Euler, 2,71, e por aí vai também uma dízima, a gente não consegue escrevê-lo na forma de fração. Então, esses aqui são exemplos de números irracionais. Então, quem é o conjunto dos números reais, que a gente representa como R? É a união entre os números racionais e irracionais. Todos esses números aqui escritos, todos esses números que eu falei, ou seja, aqueles que eu consigo escrever na forma de fração e aqueles que eu não consigo, eles contemplam, no caso aí, o conjunto dos números reais, que é o contexto no qual a gente vai desenvolver a disciplina de cálculo 1.